Boa noite a todos. Gostaria que as pessoas ocupassem seus assentos para que dermos início à audiência pública proposta pela vereadora Janaína Portela, secretária da mesa diretora. Boa noite, senhoras e senhores. Solicito que o pessoal ocupe seus lugares. Damos início à audiência pública promovida pela mesa diretora para debater monitoria às crianças com deficiência da rede municipal e também da rede estadual. A solicitação para a realização dessa audiência tem como objetivo ampliar o debate sobre o assunto com a população em geral, para que a comunidade possa opinar sobre as formas de melhorar o atendimento para todas as crianças com deficiência, que necessitam de monitores nas escolas da rede pública municipal. Cumprimento e agradeço a participação dos presentes, reforçando o compromisso e a responsabilidade do Legislativo Municipal em oportunizar e atender o princípio da participação popular, ouvindo entidades e a comunidade para construir as melhores políticas públicas. Convidamos para participar da mesa dos trabalhos o secretário municipal de Educação de Passo Fundo, Adriano Canabarro Teixeira. Uma coisa que não deveria fazer é sobre é só chamar, não precisa. Chama a mesa e ela começa. Tinha que chamar tipo todo mundo, secretário, fulano, Assisa, CDL, vem vindo. Enquanto eles assentam já vão começando. Ah, sempre como vereador, funcionário, pode ligar. 55540. Chamamos a responsável pelo Núcleo de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação, Daniela Brum. Convidamos a defensora pública, doutora Anelise Sturme, para também participar da mesa dos trabalhos. Destacamos a presença dos seguintes vereadores: vereador Inharã de Carvalho, Ada Munareto, Rudinei Candeia, doutora Alberi Grando, professora Regina, professor Gringo e também Eva Valéria, e o nosso vereador Gil Krug. Vereadora Janaína Portela, proponente desta audiência, e esse que vos fala, presidente Saúl Spinelli. Queremos, então, registrar a presença de todas as pessoas que estão aí, agradecer todos que, de uma forma ou outra, estão aí fazendo a diferença. Quero registrar a presença do Nilton Gomes, líder comunitário e presidente do Conselho Municipal de Saúde, trabalho voluntário, gratuito, também do sindicato, do Simpácio, que está aí, através da presidente Berna, né? Temos da Universidade La Salle, a Heloísa Paulotti, né? Franciele Grosa, Universidade La Salle, Vilma Aldevico, vó de autista, Sim, tá. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos passar a mesa dos trabalhos, a coordenação dos trabalhos para a vereadora e secretária da mesa diretora de 2024, vereadora Janaína. Eu vou fazer a minha fala, vou ter que ir para outro compromisso. Daqui um pouco tem outro compromisso aqui na Câmara, que é da OAB, mas com certeza o debate hoje democrático, sincero, vai colaborar para que se encaminhe para uma boa solução este assunto.
20 anos é foda, imagina. Iniciando os nossos trabalhos. Para orientação das nossas falas e participação da comunidade, os ambientes técnicos, inicialmente o nosso presidente da mesa, vereador Saul Spinelli, os convidados que estão na mesa e que trarão aqui informações técnicas, terão 5 minutos de contribuição. Após isso, nós temos uma pré-lista já de inscrições, em que cada pessoa terá 3 minutos para a fala. Posteriormente, abertura de fala aos nossos vereadores. Vereadora Janaína, secretário Adriano, nossa coordenadora da SME, nossa defensora pública, vereadores e públicos que nos ouvem. Pessoal, eu quero fazer uma fala e gostaria que as pessoas não pessoalizassem o que nós falaremos nessa tribuna. Porque eu acho que o assunto é importante e algumas coisas devem ser ditas. Pois bem, nós estamos aqui com muito respeito à história, à trajetória de todos que trabalham na Secretaria Municipal de Educação, do prefeito que foi eleito e que tem feito o seu trabalho, coordenado a nossa cidade, que todos nós amamos. Mas tem que ser ponderado algumas coisas. Nós tivemos encerramento das matrículas em novembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, estamos em abril. Indo para meio ano de encerramento das matrículas. E nós estamos discutindo este assunto por conta da reclamação dos pais e dos familiares. Um assunto que já deveria estar resolvido, porque todos os anos nós temos que providenciar esta solução. E todos os anos é o mesmo problema. Pois bem, eu não acredito na má vontade da gestão. E nem na má vontade da SME. Então tem que ver o que está acontecendo. E vou dar aqui a minha opinião. Estagiário que merece oportunidade para cuidar de criança deficiente, já está provado com o tempo que não funciona. Primeiro porque é 2 anos. 2 anos troca e tem que vir outro para aprender. Segundo, pelos salários. Salário, R$1.000 o máximo para 6 horas. Entra, trabalha, quando arrumar alguma coisa melhor, sai. E eu quero dizer que eu respeito o trabalho que está sendo feito na educação. Respeito e reconheço. Mas eu vou te dizer, eu não vi problema, por exemplo, nos passaportes de quem viajou para a Suíça. Eu não vi, por exemplo, problema na reserva do hotel. Eu não vi, por exemplo, nenhum problema no lançamento e na compra do material. Eu não vi problema. E ainda bem que não teve problema, porque é um baita de um projeto e que vale ser cuidado e zelado. Mas eu estou vendo, ano após ano, problema para escolher um monitor para uma criança deficiente. Pois bem, existe prioridade, existe preferência. A prioridade para a criança, e a doutora Annelise pode nos ajudar, ela é absoluta, ela não é preferencial. Ela é absoluta. Está preconizado no estatuto. E quando a criança é deficiente, dobra esta preferência, dobra esta prioridade. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, eu não estou fazendo uma fala pessoalizada, porque o que eu estou falando aqui, Nilton, é verdade. Uma coisa funciona quando se dá prioridade, outra não funciona porque se dá preferência. Nós estamos há quase 5 meses do 4º ano de uma gestão. Pois bem, está na hora de sentar e resolver. Mas só estamos sentados aqui porque os pais fizeram um movimento e porque a Câmara convocou uma audiência. Esta é a verdade. Outra questão importante para o meu encerramento, quero dizer o seguinte. Na gestão do ex-prefeito Luciano Azevedo, nós não tínhamos tantos professores trabalhando na SME. A SME é importante, os professores são importantes,
mas a prioridade é a escola. Se dá para resolver com um estagiário o cuidado de uma criança, pois bem, dá para resolver o administrativo da SME com um estagiário, pegar o professor e botar numa sala de aula. Pronto. É simples assim. Porque o Joaquim, da escola Maria Elizabeth, está esperando o monitor. O Pedro, da escola Ari Schaeffer, está esperando o monitor. A Alma trabalha com voluntário. A PAI trabalha com voluntário. Pois bem, gente, eu encerro dizendo o seguinte, não é pessoal, mas quando estiver criança deficiente e a simpatia de algumas pessoas, eu prefiro passar por antipático, mas eu vou ficar ao lado das crianças deficientes. Não tem explicação para chegarmos no 4º mês do ano, estarmos com vários projetos priorizados, enquanto os monitores não estão resolvidos. E para mim concluir, secretária, eu quero dizer o seguinte, acredito na boa vontade do Adriano, que conheço ele, acredito na boa estagiário não vai funcionar. Se for coordenar desta forma, não vai funcionar. Encontre uma solução cumprindo a lei federal e o Estatuto da Criança. Muito obrigado. Dando seguimento agora ao nosso trabalho, o vereador Saul Spinelli reportou que tinha compromisso, acredito que já tenha saído, não sei se retorna ainda para se despedir, mas vamos dando seguimento agora. Primeiramente, vamos ouvir o secretário de Educação, Adriano Teixeira, que fará, pelo tempo de 5 minutos, a exposição do tema e já lhe sinalizo, caso ocorra a necessidade de mais alguns minutos, dada a questão técnica do senhor, da Daniela também, poderemos ampliar um pouco o espaço. Tá bom? Muito obrigado, boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer e reconhecer a importância desse momento proporcionado pela vereadora Janaína, um momento legítimo de discussão, que é onde a gente pode efetivamente dar espaço para a informação técnica, né? O local de discussão é aqui e não é em rede social. O local de discussão é lá no gabinete, falamos aqui com alguns pais já nessas semanas, falamos com a Alma, falamos com um conjunto de pessoas, onde a gente pode trazer um pouquinho mais de informações sobre essa situação, esse contexto da monitoria, que eu quero deixar bem claro para todo mundo, né? Que é sim, e eu vou dizer agora, explicar o porquê, é sim tratado com muita seriedade pelo prefeito Pedro, com muita seriedade pela Secretaria Municipal de Educação, e que não está parado, não está parado. Obviamente, nós temos um conjunto de trâmites internos, e isso aqui não estou falando aqui em Passo Fundo, né? Em qualquer local, que impede que a gente seja mais ágil, que impede que nós sejamos ainda mais rápidos, né? Pena que o secretário, o vereador Saul saiu, mas ele tem muito tempo de gestão pública, ele sabe disso, né, que as coisas não se resolvem de um momento para outro. Então, eu queria trazer para vocês aqui algumas informações para a gente respeitosamente conversar e a gente poder sair daqui muito melhor do que a gente entrou. Acho que essa é uma questão bem importante e alinhar algumas informações. Pode passar ali, por favor. Eu acho que a primeira questão importante é a gente trazer o contexto. A gente tem um contexto de aumento significativo de crianças laudadas. Eu não estou vendo o meu horário mais, só estou bem perdido agora, tá? A gente finalizou 2023 com 995 crianças laudadas. A gente está em abril de 2024 com 1.187 crianças laudadas e aquele númerozinho branco, 579, são as solicitações da escola. Eu não estou aqui dizendo que a escola não está fazendo o que tem que fazer. A gente recebe a solicitação da escola dizendo, essa criança precisa de monitor. Por que não são 1.187? Eu esqueci aqui de cumprimentar a Dani, minha colega, a professora Daniela, também a doutora Annelise, né, que estão conosco aqui. Porque existem, e aqui eu estou trazendo uma questão técnica, vereadora, né? Nós temos algumas prerrogativas de lei que dizem quais são os tipos de deficiência
que são obrigatórias a questão do monitor. Nós queremos atender todas, obviamente. Então, as que chegaram para nós, as solicitações, 579, então um aumento significativo de... Falava para vocês antes, os vereadores aqui, todos têm bastante experiência no poder público, que a gente não consegue colocar uma coisa rodada de um ano para o outro, ou até consegue, mas de um mês para outro, né? Então, a gente, para poder fazer o atendimento desse aumento, a gente precisa encaminhar as coisas de forma adequada, ou com licitação, ou com contratação, ou com adequação dos espaços. Mas o que foi feito em 2021? Acho que é importante esse histórico, para mostrar que não, o poder público não está parado. E a gente pode falar de 2021 para agora. Pode voltar. Meu Deus do céu. A gente teve em 2021, a gente tinha 247 postos, pode voltar, de estágio. Pessoal, existe uma lei de estágio. E que diz que a monitoria pode ser feita por estagiários de curso superior, de licenciatura somente. Quem faz parte aqui do ensino superior sabe muito bem que as licenciaturas estão minguando, a gente tem cada vez menos professores. Então, isso diminui a nossa capacidade de contratação, mas tínhamos essa capacidade. Fizemos a inauguração da nova sede da Alma. Em 2022, a inauguração do centro pós-Covid, com mais de 21 mil atendimentos. Em 2023, conseguimos ampliar para 347 postos e conseguimos, juridicamente, poder fazer a contratação também de psicólogos e fisioterapeutas. Então, não é só a mesma licenciatura, psicólogo e fisioterapeuta. Além de rodar, vejam bem, em 2022 a gente fez, para em 2023 a gente poder contratar 100 profissionais de apoio ao ensino. Vagas que temos totalmente completas, essas 100. Em 2024, a gente tem uma capacidade de contratação de 447. Os 100 profissionais de apoio que são terceirizados estão contratados. Os estagiários, a gente tem vaga ainda porque não temos pessoas que busquem esses espaços. Iniciamos 2024 com todas as salas de recurso, que é um equipamento importante da educação, no ensino fundamental, e começamos também na educação infantil, 6 escolas com sala de recurso já. Podemos passar para eu poder um pouquinho mais adiante. Questão de remuneração, pessoal, e por isso que eu falava, a questão aqui, quem está no serviço público sabe. O serviço público, ele tem que, para poder remunerar, por exemplo, estagiário, você tem que buscar qual é a média de valor que um estagiário, que é alguém que não é formado, recebe, para que a gente possa definir o valor pago. Não se pode simplesmente você colocar um valor lá em cima, fora do mercado. Então, o valor, por exemplo, profissionais de apoio escolar sem vagas, que é ensino médio, 40 horas, 1.487, mais 23,68 de vale alimentação. Estagiário, 30 horas, 1.164, mais vale transporte. Sou professor universitário e não tem nenhuma bolsa de estágio, que é uma universidade que passe de R$700. Então, não é um valor baixo para estágio. Acho que eu queria colocar essa questão aqui para todo mundo, porque a questão do valor, eu vou ser bem mais rápido agora, é importante. Quais ações nós tomamos? Aditivo de 25% daqueles 100, então a gente já tem os 100 profissionais de apoio escolar, e vamos contratar mais 25 agora. A abertura de um novo processo de inscrição para estágios, passamos a professora Daniela, a professora Angelita, nas salas de aula das instituições, fazendo a divulgação, e eu vim aqui, então, para anunciar esse pacote de ações na área de inclusão. Podemos passar e eu vou finalizar agora. Bom, junto com a ampliação do centro... Pode segurar, antes de passar. Do centro pós-Covid, de 41 salas de recurso, incluindo EMEIs, e de ampliação das vagas, a gente tem um decreto que começa a ser construído coletivamente, junto com o Ministério Público, junto com a Alma, junto com outras organizações que representem as crianças com deficiência, para definir os regramentos municipais para distribuição de crianças nas turmas e distribuição de monitores para essas crianças. A reestruturação do centro pós-Covid para que a gente possa fazer uma triagem, ou seja, bom, a criança chega com um laudo, nós podemos ter um grupo interno para verificar qual é a demanda dessa criança. É um monitor para um? Ela pode dividir um monitor? Então, a gente vai ter esse grupo aqui dentro. A gente vai também criar um curso de formação para monitores escolares, então os monitores escolares vão ter um curso de formação específico para poder atuar nas escolas, um cronograma de ações de discussão sobre inclusão para profissionais de educação e para a comunidade, o que é incluir de verdade do ponto de vista da educação, e a abertura, que foi aberto ontem ainda, um processo licitatório para ampliação de 100 profissionais para 400 profissionais de apoio escolar. Então, nós vamos ter,
com os 400 profissionais de apoio escolar, mais os 347 vagas de estágio, uma capacidade de contratação de 747 pessoas, com carga horária de 30 ou de 40 horas. O que eu peço nesse momento, que eu já passei bastante do tempo, né? Que quando isso for divulgado, e vai ser divulgado para vocês, lembram da questão dos trâmites, né? Bom, final de abril, esse edital vai estar aberto. Que vocês nos ajudem na divulgação. Não adianta a gente ter as vagas, a gente ter o recurso para pagar e não ter pessoas que queiram participar. Então, que nos ajudem na divulgação dessas vagas para que nós possamos avançar ainda mais no processo de qualificação da inclusão da rede municipal de ensino de Passo Fundo. Obrigado e peço perdão por passar o tempo. Sem problema, secretário, como referimos, a informação técnica ela é importante aqui para balizar e ampliar o nosso debate aqui com a comunidade. Eu convido agora a Daniela, né, que faz parte do núcleo de educação especial da Secretaria Municipal de Educação, para fazer uso da palavra, trazer informações. Boa tarde, boa noite. O Núcleo da Educação Especial tem feito movimentos incessantes para adequar o atendimento das nossas crianças com deficiências, com transtornos do desenvolvimento e também as crianças com transtornos de aprendizagem. Nós também estamos trabalhando para atender as crianças migrantes da rede. Acho que é importante, claro que a defesa hoje é para o público específico das crianças com deficiência, mas também nós estamos trabalhando para atender essas crianças migrantes. E estamos trabalhando incessantemente na formação dos professores, porque é com a formação que a gente vai ter uma qualificação de atendimento pedagógico. O que é importante, que a gente gosta muito de salientar para os pais, que o monitor, o profissional de apoio escolar, ele vai estar ali dando o apoio para aquela criança, mas que essa criança ela é de responsabilidade da escola e de responsabilidade pedagógica do professor. Sabemos de todo o contexto escolar, de todo o contexto de estudantes dentro da sala, e para isso a gente está com movimentos de formação e qualificação para que esses professores tenham condições de, estudando, conhecendo o seu público, adequar as suas aulas e ter condições de acolhimento também, mais ainda do que já vem sendo feito com as crianças da educação especial. O núcleo tem as salas de recurso da educação infantil. Do ano passado para cá, nós aumentamos, começamos com 4 em 2023. Para 2024, a gente começou com 6 escolas. No ano de 2023, a gente conseguiu, na educação infantil, atender mais de 200 crianças na sala de recurso, onde a gente faz a estimulação para que essas crianças tenham condições de chegar com melhor condições de aprendizagem para o ensino fundamental. Houve também um trabalho de transição. Todas as nossas crianças da educação infantil que estavam sendo atendidas nas salas de recursos da educação infantil e que foram para o ensino fundamental no primeiro ano, as professoras todas acompanharam a inserção no ensino fundamental, fazendo a transição, as professoras do atendimento educacional da educação infantil, fazendo a transição dessas crianças, qual era o estágio que eles estavam, qual era a adequação, fazendo a recepção também por questão do acolhimento nas escolas do ensino fundamental. Então, nós queríamos deixar também a nossa secretaria, o nosso núcleo aberto a todas as mães, a todos os pais, que quando houver alguma informação que está surgindo dúvida, que entrem em contato conosco. A gente está sempre à disposição, atendendo todos os pais via WhatsApp ou via presencial na Secretaria de Educação, fazendo reunião com os pais. O núcleo também conseguiu articular com a saúde reuniões para conseguir acolher, em questão de saúde, as nossas famílias da educação especial, bem como com a educação, para qualificar esse atendimento. Mas a gente precisa que as famílias também nos procurem quando estão com dúvidas ou com alguma dificuldade. Seria isso. Obrigada. Convidamos agora para o uso de sua exposição, vivências e contribuição a defensora pública Anelise Sturm.
Uma boa tarde a todos. Boa tarde, vereadora Janaína. Em nome de quem cumprimento os demais vereadores aqui presentes, o secretário Adriano, minha admiração, meu respeito pelo trabalho realizado aqui no município de Passo Fundo, a Daniela também, os conselheiros tutelares, que são nossos parceiros de luta diária aqui, que eu vejo que estão vários aqui preocupados com essa questão das crianças e dos adolescentes, os professores e, em especial, os pais, as mães e os responsáveis que estão aqui hoje, que estão conosco na Defensoria Pública praticamente semanalmente, em busca dos seus direitos, em busca de serem ouvidos, em busca de colocarem as suas angústias. E é em nome de vocês que eu falo aqui hoje também, em nome dos nossos assistidos, eu conversei antes com o secretário, e eu coloco essa questão como um desafio para a gestão, como um desafio para o sistema de justiça, como um desafio para a sociedade como um todo, e como um desafio principalmente para os pais e para as crianças que têm essa necessidade ou essas necessidades. E coloco aqui, secretário, que o importante para as crianças, para os pais, é serem ouvidos, poderem fazer parte de toda essa estratégia de gestão, de todos esses combinados que a gente está tentando fazer. E eu acho que isso é o mais importante para que possam ser ouvidas e, assim, tentar ser atendida aquela necessidade. Porque a criança e o adolescente, ele não tem tempo para esperar. A infância é uma só, a adolescência é uma só. Então, hoje, não se tem 1 ano para esperar, 2 anos para esperar, 3 anos para esperar. E eu acho que é por isso que vêm os pais aqui clamar, porque estão cansados de esperar. Nós entendemos os desafios, mas eu acredito que com o auxílio dos pais, com o auxílio dos responsáveis, com o auxílio, inclusive, do sistema de justiça, a gente pode encontrar alternativas para que essa questão venha em prol das crianças e dos adolescentes o mais rápido possível. E é esse o apelo que faz a Defensoria Pública em nome dos assistidos, em nome das crianças e dos adolescentes que têm todas essas questões especiais, e que se entenda essa angústia dos pais e que se entenda o clamor dos pais e dos responsáveis, porque muitas vezes se vem numa situação de desespero, que não sabe mais em que porta bater ou para quem que vai ir atrás para resolver essa questão. E a criança e o adolescente, seja uma criança, um adolescente atípico, seja uma criança e um adolescente da nossa comunidade como um todo, eles querem aprender. Eles não só precisam aprender, como eles querem aprender. E é louvável e é, assim, de uma admiração tremenda ter grupos de pais que venham em busca disso, que venham em busca do aprendizado e que venham em busca da educação, que é isso que muitas vezes falta em muitos locais. Então, é nesse sentido a fala da Defensoria Pública. O secretário pode contar com a Defensoria Pública para as estratégias, para eventualmente fazer reuniões, para os pais também, grupo de apoio, que a gente possa fazer reunião junto com o Conselho Tutelar, ter um canal de interlocução. E boa noite, boa tarde, boa noite a todos. Ouvidas essas contribuições, agora nós passamos o momento para ouvir a comunidade e os inscritos. Observamos uma pré-lista aqui bastante extensa e nós temos um prazo para o exercício o tempo de duração dessa audiência. Eu vou chamando e solicito, por gentileza, ao citar o nome da pessoa, a brevidade de que ela diga o seu nome, a entidade que ela representa e, objetivamente, a sua contribuição.
para que nós consigamos ouvir o máximo de pessoas possível em razão do nosso tempo. Eu convido a senhora Heloísa Pauletti. Boa tarde, eu sou Heloísa, da Universidade La Salle. É um prazer estar aqui, os senhores vereadores, a comunidade, todas as autoridades, o nosso cordial, então, boa tarde. Como Universidade La Salle, bem sabemos a importância da preparação diante dos desafios que muito bem foram colocados. E nós trazemos ao conhecimento da comunidade duas pós-graduações que são especializações bem importantes e que atendem essa demanda, e nada melhor do que estudar e nos preparar para enfrentar os desafios de forma bem qualificada. Então, trazemos a especialização em Educação Especial e Inclusiva, que já é tradicional na nossa universidade, e também a especialização multidisciplinar do transtorno do espectro autista. Essa é uma nova especialização que está abrindo agora na Universidade La Salle e que está com uma proposta bastante interessante, tanto no estudo, no conceito, no entendimento do transtorno, como na abordagem multidisciplinar. Duas pós-graduações que podem atender muito bem aos profissionais da educação ou da saúde, para que a gente esteja realmente qualificado, trazendo o que há de melhor para as nossas crianças e adolescentes com qualificação. A Universidade La Salle é comunitária, tem bolsas parciais e ela prepara a comunidade de uma forma muito eficiente. As nossas pós têm aulas ao vivo de 15 em 15 dias, onde o nosso aluno realmente interage com os professores e pode, assim, pensar em estratégias de aplicação imediata. É uma pós-graduação aplicável. Esse é um diferencial da nossa universidade, onde o nosso aluno estuda e já aplica. Cada disciplina que vai estudando, mês a mês, vai levando atualização, metodologias que realmente podem enriquecer esse trabalho do atendimento das nossas crianças e adolescentes. Então, fica o nosso convite e a nossa divulgação de pós-graduação, realmente qualificando profissionais para que a gente enfrente esses desafios com muita qualidade. Muito obrigada. Convido agora o senhor Everton Souza, representante da APACE. Essa mulher de vestidão vem aqui, de preto, que agora ele vai, não sei porquê. Próximo a fazer sua contribuição será a senhora Débora de Araújo Soares, para ir se preparando, para agilizarmos o tempo. Senhor Everton Souza, por gentileza, se puder ficar em pé. Boa tarde a todos. Como foi falado, eu represento a APACE, Associação Passo Fundo de Cegos. E qual que é a nossa preocupação como instituição? Dentro do apoio que a gente tem com o município, de dar todo um trabalho para que as crianças tenham o maior desenvolvimento possível, é de que venha a ocorrer futuramente de que esses monitores sejam muito mais vistos como os cuidadores, deixando de lado toda a questão social, interação, né, cultural e pedagógica, e ficando apenas no cuidar. E não é essa a proposta que a APACE vem discutindo ao longo do tempo e tendo todo um suporte para com que as crianças, independente da deficiência, da sua limitação ou grau da deficiência, possa ter esse apoio pedagógico permanente. Senhora Débora de Araújo Soares, representando o CMP. Professora Débora. Boa tarde, boa noite. Então, me chamo Débora, estou aqui representando o CMP, que é o Sindicato dos Professores Municipais de Passo Fundo. Sou professora do município e também dirigente do sindicato. Como entidade que representa os professores municipais, chegam até nós diariamente, já há algum tempo,
diversas demandas com relação aos professores e os alunos incluídos. Nós sabemos da importância da inclusão, mas a nossa premissa é que essa inclusão seja feita do modo adequado, seja feita com qualidade. A gente teve, como foi mostrado pelo secretário Adriano, desde 2021 para cá, um crescimento, sim, do número de monitores. Nós tínhamos antigamente, 2021, que foi o ano que ele mostrou, basicamente estagiários, e hoje nós temos profissionais de uma empresa terceirizada. O problema que a gente nota quando são os estagiários é que esses estagiários a gente precisava esperar começar as aulas, fazer a contratação do profissional e do estagiário, e até ele chegar na escola, isso já tinha ido 2 meses de aula. E no final do ano também, esses estagiários se desligavam da escola quando terminavam o curso de graduação no final do ano. Então era um problema muito grande, porque a gente tinha apenas durante alguns meses do ano o estagiário, sendo que às vezes também tinha troca na metade do ano, do primeiro para o segundo semestre. Então, esse é um problema que agora, tendo os profissionais terceirizados, melhorou um pouquinho do que era. Mas é algo que a gente pontua. O aumento do número de monitores também se deve ao aumento do número de crianças incluídas, né? Que eu acho que o pessoal da secretaria pode dizer aqui que a gente teve realmente um aumento muito grande de alunos incluídos nas escolas. Qual é o problema que nós, como professores, trazemos da falta de monitores ou do número muito aquém do que a gente precisaria? Aí o professor, nós sabemos que é nossa atribuição, sim, a parte pedagógica, né? O monitor vai fazer o auxílio com a criança, a parte pedagógica ela se deve ao professor, que faz um planejamento para a turma e um outro planejamento para aquela criança incluída, para a criança com deficiência, com transtorno do comportamento, enfim. Mas se a gente não tem o apoio do monitor, a gente não consegue aplicar nem o planejamento para a turma e nem o planejamento para a criança incluída, né? Então, nós sabemos, sim, que essa é a nossa função, nós não queremos delegar a função pedagógica para o monitor, mas nós precisamos desse apoio para que a gente consiga fazer tanto o acompanhamento da turma quanto o acompanhamento dos alunos com deficiência. Pela falta de monitores, a gente tem também a queixa dos pais do restante da turma, porque o professor não consegue, como eu disse, nem fazer bem uma coisa e nem fazer bem a outra. E lembrando que a parte pedagógica diz respeito ao professor, e com a falta de monitores, o professor acaba trazendo para si muitas outras funções que a pedagógica, né? Porque aí ele tem que dar conta desse planejamento, desse acompanhamento da turma e de tudo que um monitor ajudaria, auxiliaria junto com os alunos incluídos. Então, nós estamos abraçando muito mais do que a parte pedagógica. Essa seria a dificuldade que a gente sente que chega até nós através dos colegas professores. E, embora o número tenha crescido, como eu disse, teve também um aumento considerável de matrícula de alunos incluídos, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. Por mais que tenha crescido, ainda está muito aquém do que nós necessitamos nas escolas. Obrigada, professora. Emerson Drebs, representando a ALMA. Próximo a falar para ir se organizando, José Figueiredo, representante da IFESUL. Boa tarde a todos. Meu nome é Emerson Drebs, atualmente estou como presidente da ALMA, Associação dos Amigos da Criança Autista do Passo Fundo. Ouvi aqui todos falando e o anseio é o mesmo. Eu anseio chegar a um denominador comum que é o quê? Termos uma política pública que não precisamos mais fazer audiência pública, não precisam mais os pais se deslocarem aqui, mas que todos tenham um monitor ou profissional de apoio, o nome que quiserem, para os seus filhos, mas que tenham desde o início do ano até o final do ano. E como podemos fazer isso? Aqui está o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. São as 3 esferas que podem e fazem as leis para nós. E se todos juntos, junto com a comunidade civil, que somos todos nós pais, se unirmos, construir uma política pública de curto, médio e longo prazo, para que todos os anos, quando no início das aulas, começarem as aulas, saibam os pais que já vão ter a monitoria, e saiba que vai aquele monitor ficar até o final do ano. Então, eu acho que nós temos, sim, que unir forças dos 3 poderes, junto com os pais, com todas as associações, que são muito importantes, para juntos construir uma política que dê certo, uma política que faça o futuro.
Eu sei que Passo Fundo aqui é uma referência em educação, referência em saúde e em prestação de serviços. E eu tenho certeza que nós podemos ser uma referência nessa área, de construirmos uma política pública para termos monitores ou profissional de apoio, como queiram, que além de ser monitor, tenha aquele apoio pedagógico o ano todo. E que os pais não precisem mais se preocupar, que saibam que vão levar seus filhos lá e vão ter. Eu sei que nós todos temos capacidade e todos temos o mesmo anseio, que é isso aqui, tanto da parte pública como da parte dos pais. Então, o primeiro passo é o quê? Vamos fazer um levantamento. Quantas pessoas com deficiência tem, desde a pré-escola até o ensino médio? Unir Estado e unir município, porque são as duas esferas responsáveis pela educação. E daí fazer um levantamento. Quantos tem, quais os níveis de comprometimento que tem, quais o nível de monitoria que precisa. Se é aquele que precisa de mais apoio ou aquele que precisa de menos apoio. Porque uma criança, um adolescente, um adulto é diferente do outro. Ainda mais uma pessoa especial. Então, muitas vezes, nós pais somos os olhos, ouvidos e voz dos nossos filhos. Então, estamos aqui para representar eles. Mas eu tenho certeza que todos nós aqui queremos a mesma coisa, que é o bem para os nossos filhos, que é a qualidade de vida. E como vamos ter isso? Resolvendo essa situação. Então, eu acho que temos que criar, sim, uma força-tarefa para que todos juntos, dialogando, chegamos a um denominador comum, que é uma política pública eficiente para ter monitoria para os nossos filhos. E vamos fazer Passo Fundo exemplo. Eu sei que no país inteiro existe problema, mas vamos fazer exemplo para que os outros venham aqui copiar as nossas ideias de ter todos os anos monitores do início ao final do ano. Obrigado. Senhor José Figueiredo, representando a IFSU e a HGAAHSD. Isso. Meu nome é José, então, boa noite a todos e todas. Eu represento o Instituto Federal aqui na cidade e também a AGASD, que é a Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades e Superdotação. E eu acho que o Emerson colocou muito bem, nossa cidade precisa de uma política pública que atenda o público-alvo da educação especial, que são os estudantes com transtorno do espectro autista, deficiências e altas habilidades de superdotação. No que tange a monitoria, especificamente, eu gostaria de fazer algumas contribuições, certo? O estudante de graduação, quando ele está estudando lá na licenciatura ou em outros cursos, ele está se preparando para entrar no mercado de trabalho. Mas o profissional que vai trabalhar com a criança, com uma particularidade, uma especificidade, ele não pode ou não deveria ser alguém em formação. Deveria ser alguém já formado, com conhecimento. Quem dera essa pessoa fosse formada na área de atendimento educacional especializado. O estudante, primeiro, o estagiário, ele não tem um compromisso fixo. Segundo, ele não tem o mínimo de formação para trabalhar com a pessoa com necessidade específica. Ele nem sabe, às vezes, o que é uma deficiência ou um transtorno, a particularidade daquele indivíduo. Então, eu acho que a política pública, clara, atendendo a todos e todas, poderia contribuir com a solução desse problema. Implicaria, evidentemente, no manejo da verba para isso, né? Mas daria segurança às famílias, segurança a essas crianças que estão lá nas escolas. Então, a pessoa que falou antes, não anotei o nome, desculpa, representante da La Salle, né? Dos cursos de especialização. Veja, os cursos de especialização, eles são para profissionais já formados, não para estagiários, né? E eu acho que a lei, de fato, né? A lei tem uma prerrogativa de que os estudantes de licenciatura sejam monitores. Só que esse monitor talvez não seja um monitor para a pessoa com deficiência, porque é uma especificidade muito ampla. E o estagiário lá no primeiro, segundo, terceiro, quinto nível nem ouviu falar ainda. E eu ia analisar com mais uma coisa. Fugiu. Eu acho que era isso. Legal. Senhora Maria do Nascimento Rank, representando o Comitê Popular da Luta das Mulheres de Passo Fundo. A próxima a falar
Senhora Vilma Adelírico, vó de autista. Eu ia daí. colocar o que faltou para o companheiro lá. Mas assim, ó, a lei já vem com alguma deficiência, desculpe a colocação, até porque, corrigindo o primeiro orador aqui, ó, não é deficiente, não é, como é que ele falou, inválido, não é uma pessoa inválida, é uma pessoa com necessidades especiais, é uma pessoa com deficiência. Então, eu acho que já começa corrigindo aqui dentro. Tá? E, segundo, é uma questão tão simples, me desculpe, mas tem vereador aqui que eu acho que já criou raiz, folha, fruto e caiu de volta. Por que não faz uma prioridade, uma lei que tenha prioridade? Em 2005, eu recebi na escola uma proposta para me aperfeiçoar, que eu já fazia, que eu já dava aula de orientação sexual para criança e adolescente. E eu fiz uma especialização para receber os das inclusão. Não é criança com necessidade especial. Tem jovem, tem adulto, tem gente que da tua época, que tu sentou aqui, vereador, que era necessidade especial, hoje não é mais criança, já está adulto, gente. E até hoje tu não fez uma melhoria para isso? Ah? E me desculpe o vereador que falou primeiro, mas ele sempre foi governo. Ele sempre foi de movimentos sociais e de sei lá o quê. Agora chega ali, aperta a tua mão e diz assim, eu sou Edil fulano de tal. Que nome é esse? Ah, não, eu sou vereador. É ano da eleição, eu sabia disso. Só que, como tinha em 2005, orientação, serviço de orientação educacional dentro da escola, secretário Adriano. Não a mãe e o pai tem que vir buscar aqui. Não tem passaginha, não tem condições de chegar até aqui. Eu te pergunto, secretário, meu ex-colega de UPF, você já foi lá no Valinho e pediu para uma mãe vir a pé até aqui? Tu que falou ali que pode vir então aqui para receber? Tu já caminhou 12 quilômetros até lá? Tu já foi numa aldeia indígena que não tem nem ônibus para chegar até aqui? Tu já foi numa Roselândia, numa ocupação? Então tenham prioridade, criaturas. Vocês são políticos para quê? Para fazer informática é maravilhoso, tem até robô. Mas as pessoas não são robô, as pessoas são humanas. Depende, e tu pode rir também, porque é para o senhor também, que já foi da criança e do adolescente. Tu vai fazer política de prioridade para a educação se tu valorizar a educação. Ah, mas dá gasto. Obrigada. Nós temos, desculpa. Eu sei, dá gasto. Dá gasto. Obrigada pela sua contribuição. Senhora Vilma. Próxima a falar, senhora Francesca. Boa noite a todos. E aqui eu estou representando as mães que estão ali, que passam o dia todo os seus filhos fazendo para aqui, não vai ali, pega aqui, vem aqui, faz lá, faz aqui. Daí bota na escola e acha que lá vai ter um atendimento de conforto, vai ter alguém para priorizar aquela criança que tem a necessidade de individual pegar, não fazer, ou largar uma criança com uma pessoa de 15 anos que está fazendo a escola, que tu larga lá, a criança chora 1 hora, 2 horas, 3 horas, quando volta os olhos estão inchados de tanto chorar. Que
pessoa que está cuidando não tem responsabilidade de educar, de ver o que vai acontecer com a criança, de ver o que a criança vai precisar. Isso aí a gente fica com o coração na mão, porque está largando uma criança lá e vai voltar do mesmo jeito. A criança não está aproveitando nada. Esses meses de estudo não serviu para nada, porque a criança só chora, a criança só não come, ela já fugiu. Uma mãe pegou ela na calçada, então tu consegue ver o quê? A minha neta ali me mordeu toda. Então uma mãe pegou a criança, saindo do portão, mordeu a mãe, porque as pessoas responsáveis da escolinha não estavam na hora de pegar as crianças e fechar o portão e levar para dentro. Porque a fulana está no almoço, a ciclana não veio, a beltana faltou, e daí uma para toda a escolinha não dá conta. E daí como é que a gente vai confiar uma criança do jeito que é a minha bisneta com uma outra criança de 15 anos, que não tem noção que ela vai subir, que ela vai cair, que ela vai resbalar, que ela vai bater a cabeça. E o que ela vai fazer? Quando chora, larga e vai para outra. Isso aí não é educação. Isso aí vai ficar na mente dessa criança para o resto da vida. A escola só me fez chorar, só me fez ficar angustiada e não aprendeu nada. Nem pintar ela está fazendo lá. Por quê? Porque ela não consegue ficar num lugarzinho que é para ficar. Daí tem 3 que têm as necessidades especiais. Daí botam aquela criança, não estão inclusos com os outros da escola. Os outros que são normais, separados. E os que são com problema, na outra sala. Daí um grita, outro berra, outro... É só o que eu queria falar. Como é que a gente vai confiar numa criança de 15 anos para cuidar de uma menina daquela? Não tem. Nem a gente consegue. Obrigada. Nós precisamos respeitar o tempo. Senhora, quem falou foi a senhora Vilma, né? Agora a senhora Francesca. Boa noite a todos. Zero tempo. Boa noite a todos. Eu estou aqui representando a minha filha. Para quem não sabe, bom lembrar, minha filha não é a única. Aqui outro relato. Crianças fogem, ok? R$500 é o que está sendo ofertado agora. Cartaz lindo, aliás, feito pela prefeitura de contratação. Qual de vocês vai dispor o tempo de vocês para ganhar R$500 para cuidar de uma criança com necessidade especial? Um detalhe, a minha filha ela não é incluída ou excluída, ela é uma aluna, ok? Cuidar do resto da turma, não tem resto da turma. A minha filha faz parte da turma, ela tem direito como qualquer outra criança, tá? Eu desafio qualquer um de vocês, a pequena ali, eu acho que muito quem não conhece, né, da nossa realidade, julga a criança como malcriada, sem limites. A minha Sofia é igual. Imagina vocês cuidando de uma sala de aula com 3 crianças assim que não param. A gente precisa de atenção, precisa algo ser feito. R$500, nem menor aprendiz na prefeitura não ganha esse valor. E outra coisa que eu provo para vocês, já que o edital vai ser feito, que é ineficaz isso que está sendo proposto, 15 horas. Não é a carga horária dos alunos 15 horas. Não ficam 15 horas. Então, como que está sendo ofertado 15 horas para o aluno ficar lá? Alguém me responde, por favor? Questão da segurança. O que vai ser feito para eles não fugir mais? A minha fugiu. Ela está bem, ela também fugiu. A gente está representando aqui os pais que não conseguem vir, porque vocês não sabem como é a rotina
de uma mãe de um pai atípico. Eu chego em casa às 11 horas da noite. No outro dia de manhã eu tenho que estar na PAI e levar minha filha na terapia. Daí eu chego aqui, faço essa reivindicação porque ninguém me ouviu. Eu agradeço a quem me ouviu, mas eu também agradeço a todos que não me ouviram, senão a gente não estava aqui hoje. Ok? E o que acontece... Ai, nervosa. Meu Deus do céu, me deu branco agora. Peço que vocês me deixem falar depois mais um pouco, que é importante, mas me deu um branco. Qualifiquem os pais, dê oportunidade para nós como pais, porque a gente vai querer sim, mas dê um salário digno para nós. Nos capacitem, a gente sabe a vivência como é que é. A gente não quer passar por isso. Eu quero poder ter a segurança de deixar minha filha na escola e buscar ela. Não, ninguém aqui quer estar passando por isso. Um detalhe, na sessão passada, nos foi feito uma pena que o vereador não está presente, que ele nos pediu para panfletear. Daí eu convido vocês para conhecer nossa realidade se a gente tem tempo. Desculpa falar, mas eu não recebo salário público para isso. Eu pendurar cartaz contratando monitores, gente, que falta de respeito. Me desculpa falar, que falta de respeito. Que falta de respeito. É uma luta para conseguir laudo, é uma luta para conseguir terapia, é uma luta para conseguir ser ouvida. É uma luta para conseguir ser ouvida. E a gente precisa de ajuda. Obrigada. Obrigada a todo mundo. Eu quero combinar, tá, com vocês. Nós temos ainda 1, 2, 7, 8, 9. Ainda temos 10 inscritos. Isso dá mais 30 minutos, correndo os 3 minutos de cada mãe. Todos os demais são mães, ou avós, ou tios de autistas. E uma assessora de uma deputada. E uma avó de autista, mais uma avó. Quem sabe elegemos mais uma ou duas, para daí o secretário Adriano, a defensora, poderem dar um retorno, porque nós temos um tempo limitado que encerra. E colocarmos em inscrição, se algum vereador quer falar, que eu acho que o espaço hoje, peço a consideração para que a plateia, que são os pais, possam se expressar. Eu peço a consideração dos vereadores, se possível, e aí deixamos para os técnicos e mais 2 pais, avós, mães, conciliemos assim, por causa do nosso tempo. Senão nós teremos que interromper sem finalizarmos. Tá, eu só quero sinalizar que eu já chamei todas as entidades. Eu fiz primeiro a chamada de entidades e agora estou chamando familiares. Nós temos 16 minutos. Seu nome, por gentileza? Maria Passos, mãe de autista. Boa noite, pessoal. Boa noite a vocês. Assim, eu quero resumir um pouco do que acontece. Nós queremos o básico bem feito. É só isso que nós pais estamos pedindo, o básico bem feito, secretário. O meu filho, ano passado, saiu da escola lendo palavrinhas pequenas e copiando do quadro sozinho. Esse ano, o que ele produziu esse ano? Folhas repetidas, que a professora achou que eu não estava vendo, que ela estava pegando qualquer coisa e jogando para o meu filho fazer. Eu, como mãe, cobro dele, apesar dos limites que ele tem, e eu acredito que todo mundo aqui cobra, que é pai e mãe. Nós não queríamos estar aqui se vocês tivessem organizado antes. O meu filho está 3 anos na rede pública. Todo mundo sabia que tinha crianças que iam ser
incluídas lá? Por que não fizeram nada antes? Por que não se mexeram antes? Nós precisamos do básico bem feito. É só isso que os pais estão pedindo. Famílias estão adoecendo. Mães que não conseguem mais cuidar do seu filho por causa da pressão. Tem o doutor Tiago Castro que fala que uma mãe atípica vive uma pressão de guerra. Tu sabe o que é pressão de guerra? Tá com um negócio apertado todo dia para tua cabeça? É isso que nós vivemos. E quando nós chegamos com o nosso filho na escola, nós queremos o básico bem feito e nós temos que brigar pelo básico. É briga por terapia, é briga por monitor, é briga por professor que dê de qualidade ao pedagógico. Eu consigo pagar uma psicopedagoga, mas eu consigo. Tem famílias aqui que não conseguem pagar. E daí, como é que fica? Todo mundo adoece, professores sobrecarregados, porque um professor não consegue dar o suporte pedagógico, porque tem o restante da turma, como foi falado aqui, mas como a nossa amiga falou, o nosso filho faz parte da turma. Todo mundo tem que pensar no coletivo e não é só o autismo. Eu sou mãe de autista, mas tem crianças cadeirantes que não estão conseguindo frequentar a escola. Ou quando frequentam, a professora dá uma atividade e não inclui a criança cadeirante. Eu tenho uma amiga que a filha dela, ela disse, Maria, eu só queria dar uma volta ao redor da escola com a minha monitora, mas nem isso a monitora se prestou fazer. E daí como é que fica? É só isso, pessoal. Por gentileza, mais... Qual o seu nome? Qual o seu nome? Franciele. Eu queria falar um pouquinho, eu me emociono, porque só quem é mãe sabe como é doído isso. A gente só quer o que é garantido na Constituição Federal. No artigo 5º, a gente só quer isso, que seja dado uma educação boa para os nossos filhos. O que não está sendo dado. Não está sendo dado isso para nós. Está sendo dado uma educação de qualquer jeito para tapar buracos de vocês. Porque essas monitoras, elas não estão sendo de qualidade para a gente. Elas não estão. Porque se ela soubesse, ela não deixava a minha filha jogada. Como a minha filha está ficando jogada. É isso que eu não quero. E que nenhuma das mães aqui querem que seus filhos que acham alguém para tapar buracos de vocês. A gente quer que os monitores ganhem mais, porque eles merecem ganhar mais. A gente quer isso aí. A gente quer que os monitores ganhem mais. Vocês estão fazendo praça. Vocês estão fazendo praça. Coisas que vocês podem usar esse dinheiro para ser implementado na educação. Vocês têm que pensar, porque vocês não se colocam no lugar de nós, que somos as mães atípicas. Ninguém está se colocando no nosso lugar. Como fica a cabeça da mãe? Ninguém tá se importando com isso. A minha filha quase fugiu, que nem a filha dela. Isso é complicado. Se vem um carro e passa por cima, quem que vai pagar a vida da minha filha? Quem que vai pagar? Quem que vai pagar a vida dos nossos filhos? E isso que não está sendo certo. Essa lei que vocês fizeram, que pode ser botado qualquer pessoa como monitor, que é do jeito que vocês falaram, que vão dar qualificação, a gente quer saber qual tipo de curso que vai ser dado. A gente quer saber qual tipo de curso que vai ser dado para qualificar essas pessoas. Como disse o não sei quem ali que falou, que essas pessoas que estão ficando como monitor, eles não estão sendo específicos. Tem que ser monitores que sejam formados em psicologia, que possam entender o que eles estão fazendo. Ninguém vai por R$500. Aqui a gente, para começar pela prefeitura, a gente não é ouvida. A Michele não olha na minha cara quando eu chego aqui. Ela não olha na minha cara. Começa por aqui o negócio. Tem a coordenadora pedagógica que diz que a minha filha é normal. Então ela está indo contra o médico, contra um psiquiatra. Quem que está errado aí? Quem que está errado aí? Tem gente dizendo aqui dentro da prefeitura que a minha filha é normal.
Tem gente aqui dentro dizendo. É uma vergonha isso aí. Eu só quero terminar minha fala, que eu estou falando demais, mas dizer uma coisa, que eu estou procurando os direitos da minha filha, junto com a doutora Annelise. E outra coisa, essa lei a gente vai ter que derrubar, nós, as mães, que de ser contratada qualquer pessoa. E isso, eu sei os meus direitos da minha filha. E isso pode ser derrubado, essa lei, com uma ação direta de inconstitucionalidade, lá no Supremo Tribunal. Última, por gentileza, seu nome? É Yara. Inara. Yara. Yara. Boa noite a todos. Eu, como avó, tia e amiga de crianças com necessidades especiais, vejo a maior necessidade hoje de que exista uma política no município para que esses monitores saibam com o que estão lidando. A maioria deles vêm para uma escola e eles não têm a formação necessária para se tratar de uma criança com necessidades especiais. Não existem concursos para monitores que têm um nível superior ou curso na área de educação especial. E isso é imprescindível. Quando a gente vê as nossas crianças, porque hoje o que a gente presencia aqui é apenas o movimento de uma criança com necessidade especial. Mas e aquele pai que tem 2, 3 crianças que são especiais e que chegam ao ponto de não levarem os seus filhos para a escola porque lá não tem o atendimento adequado para o seu filho. Então, 1000 vezes você ficar com o filho dentro de casa do que levar ele para uma escola que não tem o atendimento necessário que ele precisa. E nisso nós todos temos que nos atentar, enquanto poder público, enquanto sociedade, enquanto pais, amigos e parentes dessas crianças. Nós temos que lutar por uma política pública ajustada para essas crianças. Eles precisam, isso é imprescindível. E a gente sabe que uma criança para um monitor é bastante, porque essas crianças não dão 1 minuto de sossego. E quem é especializado na área sabe que tem que se virar em 10 para poder chamar a atenção dessa criança para que ela possa desenvolver as suas habilidades dentro de uma escola que tenha profissionais especializados, formados para esse tipo. Então, secretário, fica aqui um apelo, enquanto mãe, avó, enquanto sociedade. Estou falando em nome de uma sociedade que me rodeia e que eu presto atenção e vejo na carência, na necessidade de que haja um concurso para a área específica na educação especial. Obrigada pelas contribuições. Eu vou imediatamente passar a palavra ao secretário agora de Educação para fazer as... Eu queria... Tá, por gentileza, então, a última pessoa, em razão de que nós temos um horário e vai ser cortado o som de todos. Pergunta bem alta. Quanto à aula das crianças? Quanto à aula das crianças? Meu nome é Maiara Carina, eu sou mãe da Ana. E eu estou aqui para falar em nome de todas as mães que estão aqui, as mães que estão há muito tempo nessa luta. Vocês sabem o quanto tem sido desgastante. A gente está cansada. Aqui, ó, é tudo relato de mães. Eu tenho muitas que a gente nem sabe que é da sociedade. Eu nem sabia do caso dessa outra menina que fugiu. Está sendo negligenciado as crianças. Vai acontecer morte, coisa ruim. A gente não quer isso. Há anos a gente vem alertando. Há anos. E está cada vez pior. Não adianta tapar o sol com a peneira. A Pro precisa de auxílio.
Não adianta um monitor para uma escola. Se falta, ela não dá conta. Gente, não dá conta. Vocês têm que ir dentro de uma sala de aula e tentar ficar com uma criança, lá vocês, fazer o papel do monitor e ficar com 3 crianças uma tarde e dar uma atividade para essas crianças. Como é que diz? Eu peço para vocês, tá? Eu faço uma aposta que vocês não conseguem. Vocês não conseguem. As crianças não. Outra coisa, essa questão de reavaliação lá no pós-Covid que foi falado. Vocês vão questionar laudos? Como questionaram da minha filha? Gente, eu levo ela em 9 atendimentos por semana. O que eu mais queria na vida é que a minha filha fosse normal, que ela fosse autônoma, mas não adianta. Vocês acham que eu levo lá para brincar? Vocês acham que eu levo ela em monte de médico porque eu tô querendo? Eu não quero que a minha filha vá para a escola para ficar lá sem fazer nada. A minha filha precisa se alfabetizar. É isso que eu tô pedindo para vocês. Pelo amor de Deus, parem de arrumar desculpa antes que aconteça uma morte. Parem de arrumar. Eu não queria levar minha filha em 9 atendimentos. Tu sabe o quanto isso desgasta? Eu queria que a minha filha não precisasse. Não é brincadeira. A minha filha, fui questionada, fui ameaçada por todo mundo. Assim, ó, por muita gente, não todo mundo. Por muita gente, para calar a boca. E ainda vem me dizerem, assim, que eu ouvi, que falam que isso, que aquilo, que a minha filha não tem, que é questionado o laudo dela, como foi questionado em júri. Eu pego, trago ela aqui e faço. Não é porque ela não bate, quem sabe ela não vai pular numa cadeira porque ela é calma, mas isso só acontece porque eu levo ela em psicóloga, em psicopedagoga, em 9 atendimentos em turno inverso. Eu não quero que a minha filha por gente. Vamos. Obrigada pela contribuição, Karina. Nós precisamos fazer agora uma finalização. Vamos deixar o secretário Adriano fazer a contribuição dele. Rapidamente, por gentileza, secretário. Obrigado, vereadora. Eu quero começar muito respeitosamente com uma fala que eu tive quando eu falei com o seu Sidney, pai do Benjamin, por mais uma vez, com a dona Franciele, falamos também mais de uma vez, ontem inclusive com o secretário Calete, a dona Vilma, conversei agora com ela, também na entrada, de que realmente quem não tem um filho com necessidade especial não tem como se colocar no lugar dos pais e das mães. Né? Eu acho que isso é... Não, gente, sabe o que eu quero dizer? Eu quero dizer que não tem como se colocar porque não tem como sentir o que vocês sentem. E não significa que isso seja... não significa que isso seja uma desqualificação ou ignorar essa demanda que é absolutamente legítima. Acho que eu queria começar por aí. Né? Um outro elemento importante, eu queria chamar a atenção para a fala do seu Everton Souza, da PASSE, que demonstrou uma clareza assim, do papel da monitoria muito grande, né? Sobre qual é o papel do monitor, como ele deve encaixar dentro da escola como um todo, e eu preciso dizer para vocês que a gente tem avançado nisso e vai avançar muito mais ainda nesse ano. Eu trouxe ao final aqui da minha fala algumas informações que me parecem bem importantes. Né? Uma,
que a gente vai construir esse decreto de forma coletiva, junto com o Ministério Público, junto com o Judiciário, junto com a Câmara de Vereadores, uma discussão ampla, né? Uma segunda questão, e que eu trouxe, e eu quero trazer para... Nem falei da dona Francesca, desculpa, que a gente falou também repetidamente nos últimos meses, né? Trazer uma informação que veio para cá bem importante, tá, gente? Sobre as crianças que saíram da escola. O processo foi encaminhado adequadamente do ponto de vista de por que isso aconteceu. Falamos, né, dona Francesca, sobre isso. Tem tem uma sindicância que foi aberta ontem para apurar quais são as responsabilidades disso. Isso vai avançar, no caso da Sofia e do Benjamin também, para que a gente possa aprender. E não é para finalizar. Assim como eu conversei com a dona Francesca, com o seu Sidney, com a dona Fabiana, né, a gente está à disposição para conversar sobre essas políticas que precisam avançar ainda mais. Mas eu queria trazer duas informações para não ficar uma informação truncada, né, gente? A solução melhor são a capacidade de contratar 400 monitores. Não sei se é a melhor solução, mas é uma solução que a gente consegue no curto espaço de tempo fazer. 400 monitores que não são de 15 horas, são de 40 horas. Não, lá é o estágio, dona Franciele, tá? Então, o que eu coloquei no final aqui, né, são os monitores de 40 horas com aquele valor que a gente estabeleceu, né? Então, o que eu queria colocar, vereador Janaína, é à disposição para a gente poder conversar. Mas, dona Karina, os monitores são de 40 horas. Não, desculpa. O do pacote que a gente anunciou agora, do edital, tá? São monitores de 40 horas, tá certo? Não, a gente anunciou aqui, tá bom? Sim, agora isso. Porque é uma coisa que foi em movimento, isso aí, tá? Por gentileza. Obrigado, vereadora. Nós precisamos manter uma ordem de diálogo aqui. Alguma contribuição mais das senhoras? Eu quero fazer um fechamento. Colegas da OAB já aí presentes, temos horário para encerrar porque vai cortar a transmissão. Eu propus essa audiência pública, me solidarizo imensamente com todas as mães que estão aqui. Início desse mandato, e não falo por mim, que fiz uma indicação de contratação de monitores, bati no primeiro mês de mandato na sala do secretário Adriano, em razão de conversar com a Karina, tá? Esse tema, estamos já com 3 anos e alguns meses em andamento, existem muitas demandas, mas o que a gente pode observar, as falas aqui do básico bem feito, de qualificação das famílias, inclusive, para atenderem essas crianças que precisam de uma atenção especial. Elas possuem uma deficiência e, por isso, elas precisam estar em um processo de aprendizagem diferenciado e incluído. Por quê? Elas fazem parte. Isso não é discurso político. Eu acredito que eu posso falar isso em nome dos vereadores e eu quero fazer esse compromisso desta Casa Legislativa de construirmos juntos e não uma bandeira de um vereador, de uma vereadora ou outro vereador, mas com o Executivo, com o Judiciário e com o Legislativo, proposta para que Passo Fundo se eleve neste assunto, que requer sim atenção, está gritando e há necessidade dessa atenção. Nós precisamos dar por encerrada essa audiência pública. Eu agradeço a participação dos pais, das mães, das avós que vieram, porque senão não teríamos ouvido vocês. Muito obrigada. Obrigado, vereador. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce.
E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.